Então, o neurodivergente é, na verdade, uma pessoa que tem um funcionamento do cérebro que ele não é normal. Ele é um cérebro que funciona de maneira diferente e que, mais especificamente, o TDAH, ele tem uma baixa produção de dopamina. Né? O tônus dopaminérgico dele é menor. E a dopamina é um neurotransmissor extremamente importante porque é ele quem te motiva a fazer alguma coisa. E não tem nada a ver com prazer. Né? A dopamina está relacionada com motivação e aprendizado. E parte dessa motivação ela é minada naquele que tem TDAH. Por quê? Quem tem TDAH é muito mais difícil de realizar tarefa, quem tem TDAH é muito mais difícil de se organizar ou de começar a se planejar. As funções executivas, né, de tomada de decisão, que é justamente eu vou me planejar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso tudo não funciona direito em quem tem neurodivergência, TDAH especificamente. Então, dentro desse contexto, é por esse motivo que muitas vezes adultos são subdiagnosticados. Adultos acham que são só distraídos, só esquecidos. O que pode ser, mas no TDAH é um pouco além, é um pouco mais intenso. E olha, eu vou abrir esse vídeo para explicar um pouco de que eu quase perdi tudo na minha vida e que o que eu fiz e o que aconteceu para eu conseguir me reerguer e me movimentar rumo àquilo que de fato eu sempre busquei, mas acabei me perdendo nesse meio do caminho. Recentemente eu descobri que eu sou neurodivergente, mais especificamente tenho TDAH e isso me acompanha já tem muitos anos. E só agora, depois que eu fui pai, né, as coisas foram se acumulando, as responsabilidades aumentaram e dentro de tudo isso, a minha família começou a sofrer. E eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo, justamente pelo fato de que a doença faz com que a gente seja assim, né? A gente precisa de muito estímulo e ao mesmo tempo a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas no final das contas a gente não faz nada. E pensando nisso, foi porque eu resolvi começar a falar disso aqui no YouTube de uma forma mais profunda e completa, porque toda história ela precisa de fato ser contada e isso pode ajudar muita gente. E hoje eu sei que muitas pessoas são subdiagnosticadas, ou seja, elas têm a condição, mas elas não sabem. E elas vivem uma vida aquém do que poderia caso soubesse. E foi o que aconteceu comigo por muito tempo. E agora, busquei psiquiatra, psicólogo, estou medicado nesse momento. E o que é basicamente o TDAH? É uma dificuldade nas funções executivas do cérebro. A gente tem dificuldade em planejamento, em execução desse planejamento. A gente busca estímulos demais por muito tempo e ao tempo todo. Esses estímulos fazem com que o nosso tônus de dopamina fique regulado, entre aspas, no cérebro. Só que estímulo demais cansa o nosso cérebro, isso faz com que a gente fique com dificuldade de equilibrar tudo. Então, se a gente tem essa falta de dopamina no cérebro, a gente quer dopamina o tempo todo. E hoje o mundo oferece muita dopamina barata, o que é um grande problema. Porque a gente está bombardeado de estímulo o tempo todo. No Instagram, TikTok e outras redes sociais rápidas, né? Que fazem com que a gente fique imerso por muito tempo só rolando para o próximo vídeo. E isso faz com que a sua vida seja uma merda no final das contas. E
Depois que eu tomei o primeiro dia de medicação, eu vi o mundo completamente diferente. Minha cabeça ficou focada, em paz. Eu não estava pensando muitas coisas no futuro. Eu não estava fazendo planos, eu não estava pensando em variáveis, que era o que muitas vezes me fazia deixar de olhar para aquilo que de fato é importante para mim, que era o meu trabalho, a minha família, e num contexto de, dentro da minha família, separadamente minha mulher e meu filho. Porque a gente sempre tem que olhar para a árvore para depois para olhar para o fruto. E outro problema do TDAH é isso, né? Que muitas vezes a gente hiperfoca em uma coisa só. Nesse meio tempo, eu hiperfoquei no jiu-jitsu até me machucar, eu hiperfoquei na corrida até me machucar, e dentro disso eu estava adiando o meu trabalho. Então a gente tem essa dicotomia onde a gente foca muito numa coisa e esquece completamente a outra, por mais que ela seja importante. A gente perde um pouco da noção daquilo que é a realidade de fato. A gente cria uma realidade paralela na nossa cabeça. E depois de tudo fez muito sentido que minha esposa sempre me falava: parece que as coisas na tua cabeça elas são simples demais ou fáceis demais de resolver, mas ao mesmo tempo você não consegue resolver muitas coisas. Então veja que isso quase destruiu a minha vida, mas agora que eu consegui passar por isso, né, consegui me resolver, e depois que a medicação começa a atuar, as coisas, a atenção muda muito, mas os comportamentos continuam. Aquilo que eu tinha como padrão ainda não sumiu completamente. Mas é justamente nisso que eu tenho focado agora para conseguir melhorar pouco a pouco esses comportamentos, para que de fato eu consiga reparar em algum grau aquilo que eu fiz por muito tempo. E ao mesmo tempo que é muito difícil mudar, é muito difícil você reconhecer que errou por tanto tempo. E isso pode mudar a vida de muita gente. Vá buscar ajuda, vá buscar tratamento, porque isso daqui não é brincadeira. Muitas vidas podem ser salvas, inclusive, porque o índice de acidentes em quem tem TDAH é muito maior do que quem não tem. Ao mesmo tempo, existem diversas ferramentas do ponto de vista da psicologia que podem ajudar as pessoas que têm TDAH. Claro, a medicação, sem dúvida nenhuma, é o principal coadjuvante aí na mudança, porque sem ela a nossa cabeça fica voada demais, a gente planeja muito, mas executa pouco, então a procrastinação é um ponto constante. A gente tem a intenção genuína de mudar, mas a gente não consegue mudar efetivamente porque, em geral, quem tem TDAH é muito impulsivo, age sem pensar, age no automático, e agir no automático é sempre problemático no longo prazo, porque você deixa de analisar possibilidades de melhora, deixa de analisar a situação como um todo, e isso vai fazendo com que as relações sejam prejudicadas de alguma forma. Então, eu queria falar um pouco disso e começar a falar sobre isso aqui, e quero que você deixe aqui um comentário se fez sentido, se você já conhece ou conhecia sobre isso, e também se você tem alguma coisa nesse sentido ou conhece alguém que tem. Deixa seu like, compartilhe o vídeo com quem precisa ouvir isso daqui, e eu volto na próxima semana.